Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre emagrecimento. Eu vou passar sobre alguns pontos que são importantes, tanto para você emagrecer, quanto depois que você já conseguiu chegar no peso desejado, para você conseguir manter o seu peso ideal. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui no botão para se inscrever e ativa as notificações no sininho. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o déficit calórico. O déficit calórico, o que que ele consiste? É a diferença entre a quantidade de calorias que você ingere e a quantidade que você gasta. Para haver emagrecimento, você tem que gastar mais calorias, gastar mais energia do que você está consumindo. Então, você pode gerar esse déficit de duas formas, ou com alimentação, ou com a quantidade de calorias que você gasta durante o dia. Então, se você for pensar em alimentação, a gente tem duas formas básicas assim para a gente conseguir atingir esse déficit. E a primeira delas é reduzindo a quantia de alimentos que você está ingerindo. Se você for ver pela sua alimentação, os alimentos que são mais ricos em calorias são os alimentos que são ricos em carboidratos e em gorduras. Então você pode pegar esses alimentos que você consome e reduzir a quantidade que você está ingerindo deles. Por que eu falo desses alimentos? Porque são os alimentos que vão gerar mais energia. Alguns alimentos, como eles são ricos em fibras, eles não têm tantas calorias, você já não precisa reduzir tanto a quantidade que você não vai ter um resultado tão bom. Agora, se você pegar os alimentos que são ricos em gordura e que são ricos em carboidratos, com certeza você vai ter um resultado melhor em termos de déficit calórico, tá? Então, um exemplo: se você está acostumado a comer 4 colheres de arroz no almoço, você poderia reduzir para 3 colheres. E aí, assim, você vai conseguir reduzir a quantidade de calorias que você está ingerindo. Agora, quando a gente fala de reduzir o consumo de calorias, a gente pode também pensar na qualidade dos alimentos que a gente está consumindo. Um exemplo: se você está acostumado a comer frango uma vez por semana e você come sempre esse frango frito ou empanado, você poderia substituir por um frango grelhado, por exemplo. O frango grelhado, ele vai fornecer uma menor quantidade de gorduras para o seu corpo. Se você está ingerindo menos gorduras, você está ingerindo menos calorias, menos energia, e isso vai te ajudar a gerar um déficit calórico. Então você teria que pensar no seu dia a dia a quantidade dos alimentos que você está consumindo e quais alimentos você poderia substituir por outros que são menos calóricos para conseguir te ajudar no emagrecimento. Se você tem dificuldade em fazer essas substituições, em fazer essas mudanças na sua alimentação, a dica que eu dou é que você pegue um caderno e durante uma semana você escreva tudo o que você vai consumir na sua alimentação, inclusive as bebidas. Inclusive aquele copinho de café que você tomou, que foi apenas uma colher de açúcar, inclusive aquele copo de suco que você tomou, todas as coisas que você estiver ingerindo, você vai colocar nesse caderninho. E aí você vai conseguir ver as exatas quantidades dos alimentos que você está consumindo, e você vai ver também com muita clareza o que você está consumindo, e você vai conseguir assim pensar com mais facilidade como que você pode gerar essa diminuição e as substituições que vão te ajudar. Bom, então de alimentação, basicamente são esses dois aspectos. E a segunda coisa que vai te gerar déficit calórico é você gastar mais energia do que você está gastando habitualmente. A primeira coisa que você pode pensar em quando você quer gastar mais energia é mudar pequenos hábitos no seu dia a dia. Então, se você está acostumado a subir para o seu apartamento sempre pelo elevador, você pode pensar em subir um ou dois lances de escada e depois pegar o elevador, ou parar um ou dois andares abaixo do seu para subir o restante de escada. Esse trechinho que você vai subir de escadas já vai te gerar um gasto energético. O movimento, ele sempre vai gerar gasto energético. Quanto mais em movimento o seu corpo tiver, você vai conseguir gastar mais energia no seu corpo. Então, você mudar esses pequenos hábitos vai te ajudar muito no final do dia. Quando você acumula pequenos hábitos de manhã, à tarde, à noite, você já vai ter um gasto energético maior no seu dia.
Uma outra dica é você tentar estacionar o seu carro um pouco mais longe quando você vai para o trabalho. Se você conseguir isso, claro, né? Algumas vezes você tem o estacionamento já no próprio local de trabalho. Outra dica é, se você vai no supermercado, você para o carro um pouco mais longe no estacionamento para você caminhar um pouco mais para chegar até o supermercado e na hora de voltar também. Isso também vai te ajudar. E além dessas mudanças no dia a dia, seria muito importante você começar a praticar atividades físicas se você ainda não pratica. As atividades aeróbias, elas promovem um alto gasto energético no nosso corpo. Então, essas atividades como a corrida, caminhada, natação, alguns esportes como futebol, basquete, eles vão gerar um gasto energético mais elevado do seu corpo. Atividades de força, outras atividades físicas, elas também vão gerar um gasto energético. Só que as atividades mais indicadas para a gente gerar déficit calórico são as atividades aeróbias. E que você execute essas atividades por pelo menos 30 minutos em cada sessão que você fizer. Então, o ideal seria você praticar exercícios toda semana. Eu recomendo pelo menos 2 vezes por semana, para o seu corpo ir melhorando cada vez mais e para o seu corpo também ir se acostumando com o exercício e assim você conseguir ir aumentando gradativamente a intensidade dos exercícios ou até mesmo a quantia de tempo que você pratica eles para você ter melhores resultados. E um detalhe é que essas atividades elas têm que ser realizadas semanalmente, porque senão uma semana você vai conseguir gerar esse maior gasto energético, na outra semana não. E isso não traz resultados. Para a gente ter resultados, a gente tem que ter sempre muita consistência, a gente tem que ter sempre regularidade na prática dos exercícios e também com a alimentação, senão o nosso corpo não vai trazer resultados. Se você tiver com dificuldades também de mudar esses hábitos, você pode fazer a mesma coisa que você fez com a alimentação. Anota num caderninho tudo que você fez a mais em termos de movimento, em termos de gasto energético, para você contabilizar semana após semana como que você está evoluindo, como que você está fazendo essas mudanças e para você poder ver claramente se você está fazendo mudanças suficientes ou se você ainda precisa mudar um pouco mais. Bom, então o primeiro ponto era esse. O segundo ponto, que ele é muito importante quando a gente fala em emagrecimento, é você ver como está o seu metabolismo. Algumas pessoas elas têm algumas condições de saúde que limitam um pouco o corpo na perda de peso, né? Então, são tanto condições como distúrbios na tireoide, dentre outras condições que elas geram um metabolismo mais lento, como também outras condições clínicas que você trata com alguns remédios que acabam deixando o seu metabolismo mais lento. Um exemplo que eu dou de medicamentos é para aquelas pessoas que são hipertensas e elas tomam medicamentos que são beta-bloqueadores. É um tipo de medicamento que ele vai controlar a frequência cardíaca da pessoa e, consequentemente, ele vai reduzir a pressão arterial. Esse medicamento, ele impede que o seu corpo eleve a frequência cardíaca, ele impede que o seu coração bata de uma forma mais rápida. Então, assim, no dia a dia, talvez ele não gere tantas mudanças. Porém, quando você pratica os exercícios aeróbios, que eles são extremamente importantes para o emagrecimento, o seu corpo ele não vai conseguir atingir o melhor estado para trazer resultados em termos de emagrecimento. Para a gente conseguir gastar bastante energia com os exercícios aeróbios, a gente precisa que a frequência cardíaca se eleve. Então, além da pessoa gastar um pouco menos de energia, a pessoa também não vai conseguir fazer um exercício muito intenso. Quanto mais intenso, maior vai ser o gasto energético durante o exercício. E a pessoa vai ficar, às vezes, muito limitada nos exercícios que ela pode fazer. Ela vai ter resultados, sim, mas ela vai ter resultados menores do que uma pessoa que não toma nenhum desses tipos de medicamentos. Além dessas condições clínicas, né, que elas são específicas e que elas afetam o corpo, tem pessoas que naturalmente elas têm um metabolismo um pouco mais lento. E até tem pessoas que elas usam isso como desculpa, né? Elas falam, eu não consigo emagrecer porque eu tenho um metabolismo lento. E na verdade, essas pessoas talvez não saibam que o metabolismo delas pode ser acelerado sim. A gente tem algumas formas da gente acelerar o nosso metabolismo. E novamente eu queria destacar como a gente consegue mudar o nosso metabolismo com a alimentação e com os exercícios físicos. A alimentação, ela pode ajudar muito a gente a gastar um pouco mais de energia quando você utiliza alimentos termogênicos. Certos temperos, como por exemplo a canela, a pimenta,
o gengibre, são alimentos que eles ajudam ao nosso corpo a ficar um pouco mais acelerado e, consequentemente, gastar mais energia. Então, tem pessoas que costumam temperar a sua comida, temperar a sua salada com temperos que eles são mais gordurosos, né? Como molhos, maionese, óleos. E você pode, na verdade, usar temperos que deixam a comida com um sabor muito agradável, utilizando esses temperos que são termogênicos, são temperos que vão ajudar o seu corpo a gastar mais energia. Tem certos chás, como por exemplo o chá verde, o chá branco, o chá de hibisco, que eles ajudam também ao corpo eliminar mais líquidos, né, que às vezes acabam fazendo diferença na hora de subir na balança, e eles também ajudam a acelerar o nosso metabolismo e, consequentemente, gastar mais energia. O metabolismo também ele pode ser acelerado com algumas dietas específicas. Os nutricionistas, eles fazem algumas estratégias com as dietas para que o seu corpo não acostume com o mesmo tipo de alimentação. Algumas vezes, quando você muda a alimentação radicalmente por algumas semanas, essa alimentação nova, ela vai fazer com que o metabolismo faça algumas mudanças no seu corpo. Então, essas estratégias alimentares, essas mudanças de tempos em tempos, elas podem promover melhoras no seu metabolismo. Essas dietas elas podem ser feitas com nutricionistas. O teu nutricionista ele vai passar para você e vai te ajudar nessas estratégias para acelerar o seu metabolismo também. Agora, com o exercício físico, a gente pode acelerar o nosso metabolismo quando a gente tem bastante músculo no nosso corpo. As pessoas que têm bastante músculo, elas têm um metabolismo basal mais acelerado. E o que seria o metabolismo basal? É aquele metabolismo que ele atua no nosso corpo em qualquer momento do nosso dia. Independente se a gente está acordado, dormindo, fazendo alguma atividade física ou até mesmo parado, sentado, é o nosso metabolismo que cuida das funções naturais do nosso corpo, que cuida das funções vitais. É aquela quantidade de calorias, aquela quantidade de energia que a gente gasta apenas para a gente se manter vivo. As pessoas que têm bastante quantidade de músculo no corpo são pessoas que têm um metabolismo basal mais acelerado. Se elas estão sentadas, elas estão gastando mais energia do que uma pessoa que tem pouca quantidade de músculo no corpo. Então, nesse contexto, a gente consegue destacar a importância de você executar exercícios de força, como por exemplo a musculação. A musculação ela pode trazer um resultado muito bom, porque ela aumenta a quantidade de músculos no seu corpo e, consequentemente, ela torna o seu metabolismo mais acelerado, porque ela vai deixar o metabolismo basal melhor, mais acelerado. E aí, com o metabolismo basal mais acelerado, mesmo que você esteja dormindo, você vai estar gastando mais calorias, mais energia do que você estaria na época que você não praticava musculação e tinha uma quantidade menor de músculos no seu corpo. E um terceiro ponto, que ele é muito associado aos exercícios de força, são alguns hormônios que eles favorecem o emagrecimento. Alguns hormônios no nosso corpo são hormônios que estimulam o armazenamento de energia. Então, por exemplo, a insulina é um hormônio que auxilia no acúmulo de energia pelo corpo, no acúmulo de glicose e no acúmulo de gordura também. A insulina é um hormônio que facilita a absorção da glicose pelo corpo. Então, quando você tem altos níveis de insulina no seu corpo, é como se você estivesse dando uma mensagem para o seu corpo. Vamos armazenar energia. Então, a energia que está circulando pelo seu sangue, as moléculas de glicose, elas tendem a ser armazenadas. E esse hormônio ele também vai estimular o processo de produção de gordura, o processo de produção de moléculas de gordura que são acumuladas no nosso tecido adiposo, que é o nosso tecido de gordura que fica ali na nossa pele. Agora, por outro lado, tem outros hormônios que eles estimulam a quebra da gordura pelo nosso corpo. É como se eles dessem uma mensagem assim: olha, vamos gastar aquele estoque de gordura que está ali, vamos gastar os estoques de carboidratos que estão armazenados e vamos gastar os estoques de gordura. O nosso corpo ele armazena tanto estoques de carboidrato, que são moléculas maiores feitas com a glicose, e estoques de gordura, que ficam no nosso tecido adiposo.
Quando o nosso corpo necessita de energia, ele vai utilizar primeiro os estoques de carboidratos até um certo limite. Depois desse limite, ele vai armazenar, ele vai manter aquelas moléculas que ainda sobraram para outras funções que são mais importantes e vai começar a gastar os estoques de gordura. Então, alguns hormônios, eles estimulam essa quebra dos estoques, esse gasto dos estoques que nós temos no corpo. Dois hormônios que eles estimulam a quebra da gordura são a testosterona e o GH, que é o hormônio do crescimento. Esses dois hormônios, eles são aumentados quando a gente pratica exercícios de força. Quando a gente faz um treino de força, a gente estimula o nosso corpo a produzir mais GH para que a gente consiga aumentar o nosso tecido muscular e a gente também produz maiores quantidades de testosterona. E a testosterona ele é um hormônio que acelera muito o nosso metabolismo. Só para a gente pensar, para vocês entenderem de uma forma rápida, a gente costuma ver as diferenças entre homens e mulheres e é muito comum a gente ver que os homens têm um metabolismo mais acelerado do que a mulher. Às vezes os casais, né, a gente vê eles comendo a mesma refeição, para o homem não acontece nada e às vezes a mulher vê a diferença na balança. Porque os homens têm uma quantidade maior de testosterona, então eles tendem a ter um metabolismo mais acelerado do que as mulheres. Eles tendem a ter mais facilidade para emagrecer e mais facilidade para ganhar massa magra, para ganhar músculos no corpo. Então, esses dois hormônios, eles são extremamente importantes no processo de emagrecimento. É importante que o seu corpo esteja com bons níveis de GH e de testosterona. E além desses hormônios, aqueles hormônios também que eles geram, que eles impedem a quebra da nossa gordura, eles têm que estar em menores níveis. Então, por exemplo, a insulina, quando a gente faz exercícios aeróbios, ela não é tão necessária para que a gente consiga absorver a glicose do corpo. Quando a gente faz exercícios aeróbios, a glicose ela passa a ser absorvida pelos tecidos do corpo de uma forma mais natural. Como os músculos eles estão em movimento e eles estão precisando de energia, eles facilitam a entrada da glicose no tecido muscular para eles conseguirem se manter em movimento e conseguirem continuar o exercício. Então, os níveis de insulina eles se tornam menores quando você pratica esses exercícios. Se você tem níveis de insulina menores no seu corpo, além de ter inúmeros benefícios na sua saúde, você também tem esse benefício do emagrecimento. Você vai ter mais facilidade de emagrecer, porque você não vai ter tanto aquele hormônio que impede a quebra da sua gordura corporal. E um último ponto que ele é extremamente importante para você utilizar durante o processo de emagrecimento e depois para você manter também o seu corpo no peso ideal, é você começar a focar os seus pensamentos em emagrecimento, no corpo que você deseja ter. Alguns livros eles falam sobre a importância do pensamento sobre o nosso corpo. O livro O Segredo, escrito pela Rhonda Byrne e coautores, ele fala muito sobre isso. O John Hagelin, no capítulo O Segredo para a Saúde, ele fala que o nosso corpo é um produto dos nossos pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos eles influenciam diretamente nas funções do nosso corpo. Então, como a gente estava falando sobre a importância dos hormônios, você imagina o quanto os nossos pensamentos eles não podem influenciar na produção hormonal e na regulação do nosso corpo. Se o nosso corpo estiver funcionando bem, a gente vai conseguir emagrecer com mais facilidade. Então, você deveria sempre focar os seus pensamentos no emagrecimento, como se você já estivesse atingindo aquele corpo que você deseja ter. Os nossos pensamentos, eles vão guiar as nossas ações. Se você pensa que é muito difícil emagrecer, o seu corpo vai sentir muito mais dificuldade em emagrecer porque você está dando esse comando para o seu corpo. No livro Segredo, eles falam sobre a lei da atração. Eles falam que você atrai aquilo que você está pensando. Então, se você está pensando que você tem dificuldades para emagrecer, você vai continuar manifestando isso na sua vida. Você vai continuar atraindo isso para a sua vida. E o seu corpo, ele vai funcionar da maneira como você está pensando. Por outro lado, se você pensar que é possível emagrecer, que é possível atingir o corpo que você deseja e focar os seus pensamentos como se você já tivesse aquele corpo que você sonha, tudo isso vai contribuir
para que o seu corpo fique com um metabolismo cada vez melhor e cada vez mais focado em emagrecimento, em gasto energético, em queima de gordura. Além disso, no seu dia a dia, você vai ter mais facilidade com a sua alimentação e em praticar exercícios físicos. Porque se você está se concentrando no corpo que você deseja, no corpo que você sonha em ter, você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro e para o seu corpo de que você vai fazer todas as ações necessárias para que você atinja esse corpo. E o seu cérebro, ele vai te ajudar em todas essas ações. Ele vai te mostrar mais possibilidades para que você consiga emagrecer, ele vai te dar mais oportunidades para você se exercitar, ele vai te dar mais oportunidades e mais prazer em se alimentar melhor, e tudo isso vai resultar no seu emagrecimento. No capítulo Exercícios Poderosos, eles dão algumas dicas de exercícios que você pode fazer para te ajudar a obter os seus objetivos. E um dos exercícios que eu sugiro para você usar no processo de emagrecimento é o exercício da visualização. A visualização você pode fazer simplesmente sentando, fechando seus olhos, imaginando como você estaria no seu peso ideal, ou você também pode fazer por meio de fotos. Você pode recortar fotos do seu corpo ideal. Se você já chegou a pesar aquele peso que você está desejando, você pode pegar aquelas fotos e deixar em lugares que você consiga ver todos os dias. Cada vez que você olhar para as fotos, você vai olhar para elas e pensar e imaginar como que seria se você já estivesse pesando esse peso novamente. Se você nunca chegou a ter aquele peso que você está desejando, você pode recortar alguma foto de revista ou da internet que tem o corpo que você gostaria de ter. E aí você pode pegar uma foto sua, recorta a sua cabeça e coloca ali naquele corpo, faz uma montagem. E todos os dias você vai se visualizar naquele corpo. Você vai olhar para aquela foto e você vai se imaginar como se você tivesse realmente tirado aquela foto. Como é que você se sentiria se você já tivesse esse corpo que você está desejando? Como é que seria quando você fosse comprar roupas? Como é que seria se você já estivesse pesando esse peso que você está desejando ter? Como é que seria a sua sensação ao se olhar no espelho? Como seria a sua sensação na hora que você fosse tomar banho, na hora que você fosse vestir as suas roupas, no seu dia a dia? Como é que você se sentiria? Você estaria satisfeito? Você estaria feliz? Essas sensações, as emoções, elas são extremamente importantes nesse processo. As emoções, elas tornam reais essa experiência de imaginar como seria se você já estivesse com o seu corpo ideal. Quando você já se sente como se você já tivesse aquele corpo e sente todas as sensações, a lei da atração ela começa a agir, começa a trazer para você tudo o que é necessário para que você atinja aquele corpo que você está desejando. E no capítulo anterior também, eles explicam como usar o segredo, né? Como usar a lei da atração. A Rhonda Byrne, ela conta como que ela conseguiu emagrecer apenas usando corretamente os pensamentos dela. Ela começou a ver que ela tinha inúmeras crenças, inúmeras coisas que ela acreditava em relação ao peso dela e em relação ao processo de emagrecimento. Quando você acredita que é difícil emagrecer, é isso que você vai manifestar no seu processo de emagrecimento. Se você acreditar que é fácil, se você acreditar que você tem um metabolismo bom, tudo isso vai trabalhar ao seu favor. E um detalhe que eles falam nesse capítulo também é sobre acreditar. Eles falam que primeiro você teria que pedir ao universo, né, o que você está desejando. Então, primeiro você teria que pedir o peso que você está desejando, quantos quilos você deseja pesar, qual o tipo de corpo que você deseja ter. Você pode pegar um papel e uma caneta e escrever no papel como que você quer que o seu corpo seja, quantos quilos você deseja pesar, as medidas que você gostaria de ter. Descreva esse corpo como se você já tivesse ele. E o segundo passo seria acreditar. Você tem que acreditar que você consegue aquilo. Você tem que acreditar como se você já tivesse esse corpo, como se você estivesse se olhando no espelho agora e estivesse vendo esse corpo ideal na imagem do espelho. Você tem que acreditar, você tem que se enxergar com esse corpo diferente. Então, se você está colocando um peso que você não acredita que seja possível atingir, eu aconselho que você coloque um peso um pouco menor, uma meta um pouco menor de peso.
Coloque um peso que esteja mais próximo do seu peso atual. Coloque uma meta que você consiga acreditar que é possível. Então, se você acredita que é possível perder 3 quilos, coloque o seu peso como 3 quilos abaixo. E quando você chegar nesse peso, você vai colocar a sua meta um pouquinho mais abaixo do que você tinha colocado. E assim você irá caminhando em direção ao seu peso ideal. Se você colocar uma meta muito grande inicialmente e você não conseguir acreditar que é possível atingir esse peso, ou você achar que está muito longe, que vai ser muito difícil, que vai ser uma caminhada muito longa, você vai ter muito mais dificuldades em perder esse peso. Talvez você não acredite. Se você não acredita, você não vai conseguir atingir esse peso ideal. Então, coloque uma meta que você consiga se imaginar pesando aquele peso que você estabeleceu. Dê pequenos passos e continue neles até você atingir o seu peso que você gostaria. Um outro detalhe importante sobre você acreditar que você consegue atingir esse corpo é que se você pensa na sua meta de peso e você não consegue acreditar que é possível, você vai perceber que instantaneamente você já se sente mal em relação a essa meta. E no livro do Segredo, eles falam sobre a importância de você se sentir bem durante todo o processo. Eles falam que para a lei da atração funcionar e para você conseguir manifestar aquilo que você deseja, você precisa se sentir bem. Se você não está se sentindo bem, é como se você estivesse pensando ao contrário daquilo que você está desejando. Então não adianta você pensar no peso que você deseja atingir e se sentir mal, e se sentir incapaz, e sentir que não é possível. Se você estiver se sentindo dessa forma, você não vai conseguir caminhar nessa direção. Então é muito importante que você se sinta bem durante o processo. E é por isso que eu sugiro que você consiga colocar uma meta que você consiga acreditar. Que você coloque uma meta mais baixa para você começar, porque cada vez que você atingir essa meta, você vai se sentir mais forte e mais encorajado a seguir no processo de emagrecimento. Você vai se sentir capaz, você vai sentir que é possível e você vai receber essa vitória como um presente e com toda a alegria de uma vitória. Quando você se sente assim, você consegue caminhar de uma forma mais rápida em direção à sua meta de peso ideal. No livro do Segredo, eles falam que as emoções elas são como se fossem um feedback. Elas são um sinal que indica como você está pensando. Se você está se sentindo bem quando você dá os seus passos em direção ao corpo que você deseja ter, você está próximo de conseguir. Se você se sente mal, você está cada vez mais distante de conseguir o corpo que você deseja. O Dr. Joe Vitale, ele fala que você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que você deseje. Então, quando a gente pensa nessa frase que ele disse, a gente se sente plenamente encorajado a atingir o corpo que a gente deseja, porque é possível. Só você pode dizer. Bom, e agora só algumas dicas finais para te ajudarem nesse processo de mudanças. Eu acho que vocês já perceberam que vocês vão ter que mudar alguns hábitos, tanto alimentares quanto os hábitos do seu dia a dia, os hábitos de atividade física. E o que eu sugiro é que vocês procurem atividades e alimentos que vocês gostem. Então, em primeiro lugar, você vai ter que ter prazer nessa mudança. Comece a praticar novos exercícios, experimente outras modalidades. Na internet a gente acha bastante coisa assim em termos de atividade física, dança, alguns exercícios até de força. Experimente novas modalidades na academia, se você já frequenta uma academia. Experimente, às vezes, praticar aquele esporte que você tinha vontade de aprender, mas que você nunca conseguiu arrumar tempo, ou nunca teve coragem de começar. Talvez tudo isso comece a te despertar um novo prazer, um novo gosto na vida. E vai te facilitar muito na hora de tornar isso um hábito. Em termos de alimentação, procure novas receitas, adquira o prazer de cozinhar. Se você às vezes não tem tanto tempo para cozinhar, descubra na tua cidade onde tem restaurantes que fazem cozinha saudável, que tem outras opções de alimentos e comece a consumir novos alimentos que tenham menos calorias, que tenham menos gordura e que eles apresentem outras opções que possam te ajudar a emagrecer.
Comece a colocar outros temperos na sua comida, lembra daqueles temperos que são termogênicos, comece a experimentar outros sabores e descubra o prazer nessa nova maneira de se alimentar. Eu falo tudo isso porque a mudança para gerar o emagrecimento, ela vai ter que ser contínua. Se você simplesmente fizer isso por um período de tempo, até você atingir o seu peso ideal, e depois você retornar aos hábitos antigos, você vai sentir dificuldade em se manter nesse peso ideal. Então, seria muito importante que você realmente mudasse hábitos na sua vida. Não que você nunca mais vá comer as coisas que você gosta, que você nunca mais vai tomar uma bebida alcoólica, comer um doce, comer uma carne mais gordurosa. Não é isso. É que você vai ter que começar a sentir prazer numa alimentação mais saudável e você vai ter que se acostumar a praticar atividades físicas semanalmente. Se você não desenvolver novos hábitos, o que vai acontecer é que depois que você emagreceu, você vai acabar retornando ao seu peso inicial. E eu tenho certeza que não é isso que você deseja. Então você tem que começar a fazer essas mudanças na sua vida, mudanças gradativas, e depois você vai ter que manter novos hábitos para que você continue tendo esse corpo que você tanto lutou para conseguir. E lembre-se que você vai ter que ter muita persistência nessa mudança de hábitos. O autor Stephen Covey, que escreveu o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala que os hábitos, eles têm como se fosse uma força de gravidade. É uma força que puxa a gente para manter esses hábitos sempre. Então, você teria que ser como um foguete. Você teria que ter uma força enorme para conseguir romper essa força de gravidade que os hábitos têm na sua vida. Lembre-se que as primeiras semanas elas vão ser as mais difíceis. É como se fosse a partida do foguete que está vencendo essa força de gravidade. A partir do momento que você conseguiu manter aquilo por pelo menos 3 semanas, o processo começa a ficar um pouco mais fácil e você já começa a tornar aquilo um novo hábito. A partir do momento que você adquiriu esse novo hábito, você consegue levar isso por muito e muito tempo. Então é muito importante que você tenha persistência e paciência. Persista, semana após semana, persista, se organize para você fazer essas mudanças gradativas e para que você consiga manter essas mudanças até você atingir o seu novo peso, o seu novo corpo. E quando você atingir, você vai encontrar um equilíbrio entre a sua alimentação nova e as coisas que você gosta de comer, entre o seu novo hábito de atividade física e os dias que você vai ter para descansar. Eu espero que esse vídeo te ajude na sua busca por um peso ideal, a ter o corpo que você tanto deseja, que você consiga ter bons resultados aplicando tudo que eu ensinei aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode escrever nos comentários. Eu vou tentar ajudar vocês ao máximo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que também deseja ter um corpo mais bonito, que também deseja emagrecer. Eu agradeço muito a sua atenção, um abraço e até a próxima.